Planos de paz para nós, planos de nos fazer prosperar em amor, em verdade, em justiça, em cuidado. E essa é uma casa que tem cuidado por você, que ama você, e é uma casa que está de portas abertas. Amém? Glória a Deus. Graça, paz, família, Cristo é o tema. Vamos continuar honrando a Deus, esse poderoso Deus. Queria convidar você para abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 9. Está aqui a projeção para a gente acompanhar. Pois é. Provérbios, capítulo 9. E é um texto que já é conhecido dos irmãos, mas eu queria meditar junto com vocês. Aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E quando Deus, ele diz que nós devemos honrar Ele com todos os nossos recursos, a gente entende que isso é de forma ampla, não é de forma limitada. O que Deus coloca nas nossas mãos, o que Deus coloca dentro de nós, é muito maior do que bens materiais. É muito maior do que substâncias, do que coisas financeiras. Deus, ele coloca dentro de nós capacidade. Deus, ele coloca dentro de nós dons. Deus, ele coloca dentro de nós vontade. Ele coloca vigor. Ele coloca força. Então nós precisamos honrar esse Deus Todo-Poderoso com tudo isso que ele coloca em nossas mãos. Nós precisamos fazer com que essa palavra, ela seja verdade em nossos corações. Nós precisamos honrar Ele, porque esse Deus Todo-Poderoso que precisa de honra, Ele não precisa, né? Que Ele ouve a nossa adoração e Ele entende como honra ao nome dEle, glorificando ao nome dEle. Ele também, Ele nos abençoa, e tudo isso de nós honrarmos é causa. E Ele ainda diz aqui, com os primeiros frutos das plantações. Os primeiros frutos são coisas primárias, são primícias, são coisas que chegam nas nossas mãos ou chegam no nosso ser e nós precisamos entregar aos pés do Senhor. E o que é que isso tudo tem a ver com dízimos e ofertas? É que para trazer seu dízimo e oferta aqui, você nunca vai entender qual é a essência desse ato se você não honrar a Deus com as primícias da sua vida. Se você não se colocar diante desse Deus Todo-Poderoso, honrando a Ele com o que Ele coloca em você e nas suas mãos, você não vai entender o que é dizimar e ofertar a Deus. E quando nós fazemos isso, vê o que é que diz no versículo 10. Os seus celeiros, eles ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ele coloca em nossas mãos coisas que primariamente nós precisamos honrar Ele, com isso que Ele coloca. Mas Ele depois, Ele nos abençoa de uma forma tão grandiosa, sem ser o nosso merecimento, que nós não temos como conter essas bênçãos que Ele coloca nas nossas mãos. Transbordam. Vinho aqui simboliza algo de forma alegre, algo contagiante, algo que celebra a grandiosidade desse nosso Deus, algo que passa das nossas expectativas humanas. E ele diz aqui, que os celeiros, eles ficarão fartamente cheios e eles transbordarão. Não teremos como conter. Quem participou ontem do PG e na terça e na segunda, nos PGs que já ocorreram, entendeu que não adianta nós guardarmos coisas que nós não iremos utilizar. Quando nós transbordamos, nós temos que derramar sobre as vidas das pessoas. E hoje, você chegou aqui, Deus, Ele te abençoou de uma forma tão grande, que você não pode conter isso que Deus colocou dentro de você. E você hoje, minimamente, você pode abençoar vidas,
você pode investir no reino, você pode fazer com que essa obra cresça, você pode manter esse ministério, você pode manter essa casa, você pode fazer com que o que é feito aqui saia dessas 4 paredes e possa chegar até os confins da terra. Então, eu queria orar com você nessa noite. Você prepare o seu dízimo e oferta, você deixe separadinho aí. Os diáconos vão vir aqui para frente, vão estar aqui esperando você fazer essa sua oferta no ato de generosidade. E também tem o Ministério Acolher nas laterais da igreja. Você pode chamar eles e pode fazer esse ato também através dos envelopes, através da maquineta, tem o Pix também, QR Code, você tem várias formas para você fazer isso. Então, prepara o teu dízimo e oferta e vem com alegria e generosidade. Vamos orar. Nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos, Senhor, que Tu nos dá. Nós nem merecemos, Senhor, e nós não sabemos nem como agradecer, Pai, porque elas vêm de forma grandiosa, Deus. E nós simplesmente, Senhor, com um ato de generosidade, Pai, nós queremos Te honrar com um pouco daquilo que chega nas nossas vidas, Deus. Então faz com que essa alegria ela seja sempre abundante dentro de nós, Pai. Faz com que os celeiros dos Teus servos eles estejam sempre cheios, com que eles sejam transbordantes, Pai, para que essa Tua obra aqui ela não seja limitada, Pai, pelas nossas más vontades, mas que ela cresça, Senhor, através da nossa generosidade, através, Senhor, do entendimento que nós temos do que é ser cristão, Pai, e do que é servir, fazendo o ministério do reino, Pai, ele alcançar os confins da terra. Deus, abre, Pai, as nossas mentes, faz com que o nosso coração seja sempre grato a Ti, e que nós possamos vir aqui, Senhor, à Tua casa, sempre, Pai, Te entregando algo que nem se compara com o que Tu fizeste por nós naquela cruz, mas que vai ser um pouco, Pai, do que nós queremos gozar, para nos encontrarmos contigo na glória e plenamente entendermos o que é nos alegrar na Tua presença. Vem e adora, Papai do céu. Te amo, Deus, e Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, e desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, e todo fôlego que tenho eu cantarei a bondade de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, ela se cumprir nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos motivado, Senhor, a estarmos aqui na Tua casa nessa noite, aprendendo, Senhor, desse propósito. Que os Teus servos, eles sejam plenamente abençoados. Que eles possam estar aqui nesse momento, Senhor, fazendo também de um momento de adoração a Ti. Que nunca falte, Senhor, o necessário nos nossos lares. Que possamos dividir e repartir da forma que Tu tem nos ensinado na Tua palavra, Deus. E que todos os recursos que chegaram até aqui nessa noite e que têm chegado até agora sirvam para mantimento da Tua casa, mantimento do Teu ministério, para a propagação do Teu reino. No nome de Jesus. Amém. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, dou meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Gostaria que você recebesse com palmas a serva de Deus, para a honra e a glória de Jesus, nossa pastora Marta,
está aqui para honrar o Senhor, louvar o Senhor, adorar e ser canal nessa noite, boca de Deus aqui na terra para nós. Você pode levantar suas mãos, vamos orar por ela. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que a palavra é tua, Deus. Nós não somos nada, mas tu és tudo em nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, que jorre nessa noite através da tua serva, que possamos sair daqui cheios, Senhor, da tua palavra, que possamos digerir nessa noite e saiamos daqui, Senhor, pulando de alegria, sorridente, sabendo que temos um Deus que cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Jesus está neste lugar. E eu sou feliz por isto. Nesta noite Ele me trouxe aqui com um objetivo. Eu sei que Deus tem algo tremendo para falar comigo e com você nesta noite. Então, tão somente se permita, tão somente se ligue no céu. Não dê espaço para conversa, não dê espaço para distrações. Dê espaço somente para o Espírito Santo atuar na tua vida. Somente o Espírito Santo falar contigo nesta noite. Somente Ele pode falar contigo. Eu não tenho nada para você, a não ser que do céu seja me dado. E eu sei que Ele fará isso, em nome de Jesus. Então, abramos as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1, e eu vou lendo os versículos e vou dizendo para vocês, tá certo? Primeiro nós vamos ler o primeiro versículo, mas eu vou esperar você achar, tá bom? Daniel, capítulo 1, versículo 1. Amém? Daniel 1 e 1. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém? Amém? Leiamos. No terceiro dia, ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, rei de Nabucodonosor, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 3. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes. O jovem que não encontrasse defeito, porém bem favorecido, habilidoso em toda sabedoria e instruído no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais que tiverem habilidade para estar no palácio do rei, e aquele a quem poderia ensinar as letras e a língua dos caldeus. 6. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos, versículo 7, deu, pois, a ele o nome de Daniel, o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidjaneu. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel a favor e terno amor com os príncipes dos eunucos. Vamos ler até aqui e a gente vai destrinchando o resto, ou o restante dos versículos. O que me chama a atenção é que quando a cidade de Jerusalém foi sitiada, foram escolhidos estes jovens, ou estes moços, que foram levados
para o eunuco e que levou para dentro do palácio para que muito inteligentes, especiais na ciência, conhecedores de muitas coisas e sábios, aprendesse a língua dos caldeus. Se quiserem, pode apagar a luz, ok? Então, Daniel estando ali, era uma ordenança do rei que eles comessem de comidas separadas, as comidas que o próprio rei, os próprios príncipes e aqueles que participavam da mesa do rei deveriam comer. Mas Daniel decidiu em seu coração em não se contaminar, em não perder a sua essência. O que é essência? Essência é tudo aquilo que se tira de uma raiz, que se tira de uma flor, que se tira muitas vezes de uma casca. Essência, muitas vezes, é aquilo que você transpira, é aquilo que você passa, é a sua essência, é aquilo que você deixa alguém entender. Essa é a essência de fulana, essa é a essência de cicrano. E quando você sai disso, você perde a sua identidade. E longe de Daniel e seus amigos estavam perder a sua identidade. Então Daniel pede para eles deixarem as suas comidas separadas, ou seja, eles serem alimentados só com legumes, porque Daniel, ele preferiu cumprir aquilo que estava no seu coração, que era guardar os mandamentos do Senhor, que não se contaminaria com esse tipo de comida. A gente vai ler isso lá em Êxodo, quando Deus começa a separar certos tipos de comida. E Daniel ainda vivia nesse tempo, ainda vivia nesse propósito, ainda conservava este mandamento em seu coração. E Daniel não se contamina. E nós vamos ver no versículo 11, onde Daniel diz: então disse Daniel a Meusá, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 12. Pois os teus servos aprova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Gente, se vocês estão comigo aqui, se vocês estão ligados no que eu estou dizendo, ninguém é sustentado com água e legumes. Quando as pessoas passam a comer água e legumes por uma orientação médica, elas começam a se sentir fracas, elas começam a perder peso, elas começam agora muitas vezes a ficar desestabilizadas, elas começam a perder muitas vezes a vontade de viver, poxa, todo mundo está comendo isso e eu não posso comer. Mas eles optaram por comer água, por comer legumes e beber água. E eles fizeram a prova e disseram para ele o seguinte, abre aspas, deixa que a gente coma esses legumes e beba água. No final de 10 dias, tu vai nos comparar com os moços que tu estás alimentando com a comida que o rei orientou a ser dada para eles comer. E se na nossa fisionomia nós estivermos decaídos, vamos dizer fracos, vamos dizer mostrando que estamos com fome, aí tu começa a nos alimentar com o que o rei disse. Mas se a nossa comida, o que nós vamos comer, o que nós nos propomos a nos submeter, mudar o nosso semblante, aí tu vai nos alimentar assim. Isso aí eu só estou conjecturando, tá bom? E a Bíblia diz o seguinte: e ao fim dos 10 dias, versículo 15, os seus semblantes aparentavam mais belos, mais gordos na carne, do que todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei.
Então Meusá tirou-lhe a porção do alimento e o vinho que eles deviam beber e deu-lhes legumes. Quantas vezes, né? A gente opta em servir ao Senhor. Foi exatamente o que Daniel e os seus amigos fizeram. Optaram em agradar a Deus. Optaram em abrir mão da mesa do rei, daquilo que era servido ao rei. Alguém poderia dizer a honra. Poxa, comer da comida do rei. Poxa, me alimentar do que os reis se alimentam. Isso aqui para mim é honra. Alguém poderia dizer, Deus está me honrando. Mas Daniel era uma pessoa de visão. Daniel era uma pessoa que tinha discernimento. A Bíblia diz que ele tinha ciência, que ele tinha sabedoria juntamente com os seus amigos. A Bíblia diz que ele orava ao Senhor. Se você for lendo, você vai perceber que Daniel buscava ao Senhor. Então, eu acredito que Daniel não tomou essa decisão em vão. Ele tomou essa decisão baseado naquilo que Deus tinha para ele e seus amigos. Deus tinha algo muito maior, muito mais completo. Daniel não perdeu a sua essência. E muitas vezes nas nossas vidas, achamos que a essência é um propósito. A essência pode ser um sonho. A essência pode ser algo que Deus tem na minha vida. Não. A essência é aquilo que você transpira. A essência é aquilo que você deixa transparecer. Nós fomos escolhidos para termos o bom cheiro de Cristo. Já diz em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14 e 15. Nós temos o bom cheiro de Cristo. Então, é necessário que eu preze esse cheiro. É necessário que eu transpire esse cheiro. Quantas vezes nós nos lembramos de alguém por causa do cheiro? Não é? Às vezes é um filho, às vezes é o amado, às vezes é alguém especial. Aquele cheiro que alguém chegou é o perfume de fulano de tal. É o perfume de cicrano, é um perfume de alguém, é um perfume da minha mãe, não é? Então que nós possamos ver que precisamos exalar, deixar acontecer o bom cheiro de Cristo. Como é que nós podemos extrair uma essência? Vocês sabiam que é todo um processo para retirar uma essência? Ela passa por prensa, ela passa por aperto, ela passa muitas vezes por infusão, ela é machucada, ela é conservada num álcool, conservada numa substância para que se retire a essência. E quantas vezes, assim como aconteceu na vida de Daniel, o aperto chega, as exigências chegam, os momentos difíceis chegam, mas é exatamente neste momento que Deus está trabalhando para tirar de você a essência, para que você exale a essência, para que você alcance alguém com a sua essência, para que você exale a essência de Cristo que há em você. Aleluia. Ah, estou sendo machucada. Não, você está em conserva. Ah, estou sendo machucada. Não, você está levando ao forno. Você sabia que algumas folhas, elas são colocadas não em travessas de alumínio, mas em travessa de porcelana, de vidro, e elas vão exatamente para o forno, aquelas folhas já secas. Se elas não estiverem no ponto, elas vão para lá, para que elas possam ficar mais sequinhas, para que possam ser tiradas e possam agora colocar ela num depósito de uma cor escura, para que ao fim dos dias ela possa exalar. Quantas vezes
Deus nos bota bem apertadinho. Quantas vezes Deus nos conserva bem afastadozinhos. E a gente diz: ah, Senhor, como tu tens esquecido de mim, eu estou aqui, ó. Aí, o bom perfumista passa por você e vê o vidro do lado, porque aquele vidro já estava há tempo ali. O bom perfumista, o químico, alguém que trabalha com perfume passa por você e diz: não, não está bom. Aí vai lá, ó, mexe a garrafa para lá, mexe a garrafa para cá, como eu pude ver, saculeja e diz: não, está precisando ficar aí mais um pouquinho. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. A Bíblia me diz que o nome de Daniel foi mudado, que o nome de Ananias, Misael, Azarias foram mudados. Mas, com tudo isso, eles não perderam a essência. E a gente vai acompanhando a vida de Daniel. E a gente vai olhando que Daniel se dedicava juntamente com seus amigos. Também se mantinham separados, porque eles precisavam manter a sua essência, o seu perfume, o seu bom perfume, o cheiro de Cristo. Vocês sabiam que há essência que tem um mau odor? Vocês sabiam que tem essência que dá sabor à comida? O crente é assim. Onde ele chega, ele dá sabor à comida. Ele dá sentido às coisas. Ele dá sentido àquilo que muitas vezes alguém está desprezando. Ele chega com um bom cheiro e sai arrastando. E sai trazendo para perto. Daqui a pouco aquilo que fedia não fede mais, porque ele começa agora a fazer um tratamento. Ele começa a explicar como é que você faz para ter o mesmo cheiro e servir ao mesmo perfumista que ele serve. Glória a Deus. O Espírito Santo trabalha de maneira específica e especial. Ele sabe como nos tratar, ele sabe como me trazer para perto, como te trazer para perto, como trabalhar na tua vida de maneira que você possa dar o seu melhor. Alguém pode achar difícil, alguém pode achar que não consegue, alguém pode achar que não vai dar certo. Não, mas essa folha já está velha. Não, mas essa folhinha já está seca. Serve. Ele sabe trabalhar. Não, mas ela já está se despedaçando. Serve. Ele sabe trabalhar. Aleluia. Às vezes você se sente machucada, espremida. Ele está trabalhando. E aí, a Bíblia vai me dizer que, ora, no final dos dias, versículo 18, o rei tinha dito que deveria apresentá-lo aos príncipes dos eunucos e trouxe perante Nabucodonosor. O rei conversou com eles e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. E todas as questões de sabedoria e entendimento em que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astros, logos que havia em todo o seu reino. Quantas vezes, gente? 10 vezes. Exatamente o número de dias que eles pediram para ficar comendo legumes e bebendo água. Eles acharam 10 vezes graça diante do rei, 10 vezes melhores que todos os magos, que todos aqueles que estavam junto a ele. A Bíblia vem me dizer que eles inspiravam mais sabedoria do que todos os outros. Você se destaca onde você chega.
Você se destaca, você é diferente. Alguém diz, você é evangélico, você é crente, você é cristão. Você faz a diferença. Esta semana, só para não ficar nessas palavras, eu estava conversando algo com Deus e queria ir para um lugar sossegado. E eu pensei em vários lugares e escolhi um. E chegando nesse determinado lugar, pedi a Deus para ficar bem quietinha ali, bem quietinha. Deus está aqui, sabe do que eu estou falando. E Deus sabe que muitas vezes você quer ficar quieta, né? E Ele só quer te usar. E aí, alguém me chamou e disse, a irmã vai fazer a leitura. E eu disse, Deus, o que é que eu vou ler? Onde é que eu vou ler? Eu só venho aqui te ouvir, te ouvir, te ouvir. Tem dia que você só quer ouvir a voz do perfumista. Tem dia que você só quer ouvir ele dizer, estou trabalhando, estou fazendo, eu estou indo adiante, eu estou preparando. E eu fui, não podia me negar, porque é a palavra do Senhor. E eu costumo dizer que para a obra do Senhor, não costumo dizer não. E eu fui. E para minha surpresa, o que o Senhor fez na minha vida foi tremendo. É porque Ele não é dependente de mim. Eu sou dependente dEle. Tudo é por Ele e para Ele. Honra, glória, louvor, exaltação, poderio, majestade. O que eu tiver de melhor é dEle e para Ele. Era exatamente o que Daniel fazia. Não, eu não posso servir ao rei do jeito que ele quer, porque acima de mim há um que eu sirvo. Há um que eu escolhi, dá o meu melhor, da minha essência. Eu não posso perder, ainda que eu tenha sido tirado da minha terra, para estar nessa terra estranha, para estar no meio da Babilônia, eu tenho um nome. Eu tenho o nome de Deus em mim. Eu tenho o nome do meu dono em mim. Aleluia. Aleluia. Você tem um nome, você tem um dono, você tem um espelho, você tem aquele que você diz, é nele que eu me espelho, é por ele que eu sigo, é por ele que eu vou às guerras, é por ele que eu vou à presença do rei ainda com água e legumes, é aquele que me sustenta todas as manhãs. É aquele que guia meus passos, que me diz, haja assim, faça assim. É aquele que me ensina que em meio à tormenta há um caminho. E Ele vem por ele para me socorrer e para lhe socorrer. E mostrar que você não está só. Então somente não resolva sair do lugar em que Ele te colocou. Colocou você dentro de um vidro? Fica lá. Colocou você dentro do forno? Fica lá. Colocou você para ficar secando no sol? Fica lá. Ele sabe como trabalhar. Na minha e na sua vida Ele tem caminhos, Ele sabe como agir, Ele sabe como tratar. E muitas vezes nós ficamos balanceados com as coisas que não acontecem. Parece que é de Deus, né? Ou, aliás, comer na mesa do rei, aliás, comer dos manjares do rei, aliás, comer das iguarias do rei, é honra. Mas para sermos honrados por Deus, precisamos abrir mãos de certos tipos de honra. Precisamos abrir mão
daquilo que muitas vezes lá na frente vai nos prejudicar. Porque a Bíblia vem me dizer que lá na frente, Deus começa também a mostrar a Daniel coisas que ninguém decifrava, que ninguém discernia. Daniel começa a mostrar onde é, quem é, o que é o sonho do rei. E vem outro rei, Daniel mostra de novo. E por isso, também seus amigos, por não se curvarem, por se manterem fiéis, são jogados dentro da fornalha. E ali a gente vê que o dono da sua essência está lá dentro com eles. Estava dentro do forno. Estava tendo ali um cheiro suave. Porque o quarto homem estava ali com eles. Eu espero, sinceramente, que você não abra mão desse quarto homem. Que você possa deixar que esse perfume alcance vidas. Que mesmo na dor, que mesmo nas horas difíceis, que mesmo diante dos problemas, diante das acusações, diante das calúnias, diante das notícias ruins, você deixa exalar esse cheiro.